Começando aqui, um dia diferente. Todos os dias são diferentes um do outro. Nós não sabemos o que vai nos aguardar nesse dia, mas sabemos, quando começamos com Deus, temos a certeza de que o Senhor está no controle. E isso basta, isso importa. Louvado seja Deus por cada manhã nós estarmos aqui no Primeiro Deus. O culto hoje das 5. Assim, esse culto cada vez tem me impressionado, vendo as meninas do pastoreio sendo restauradas. Hoje, quando eu vi o filho da Dani, o Rian, fazendo uma oração, uma criança, às 5 horas da manhã, porque quer entender o santuário, porque quer entrar no santuário, porque quer se consagrar. Isso não tem preço. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com você. Querido Deus, te exaltamos, te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor é bom. Todo o tempo o Senhor é bom. Senhor, eis-nos aqui. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada participante dos grupos da jornada do Primeiro Deus, Senhor. Pai, fale aos nossos corações, que neste momento, em nome de Jesus, eu te imploro que Cesiane se cale e que somente o teu Espírito Santo fale. Derrame a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre todos nós, Senhor. Nos ajude a entender os dons do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Em João 13 está registrada uma das maiores lições, uma das mais significativas do cristianismo. O mestre, ele tomou uma toalha, abaixando-se, começou a lavar os pés dos discípulos, em uma demonstração de que o próprio Deus veio à terra para servir. Essa atitude pareceu estranha para os discípulos, pois podiam ver ali porque quem é que lavava os pés? Eram os servos. Eles deitavam como um divã e colocavam os pés para fora e os servos vinham e lavavam os pés. E você sabe de quem o pé foi o pé que Jesus lavou primeiro? O de Judas. Os discípulos, eles entraram ali, viram, o lava-pés e eles pensaram, bom, eu sou ministro tal, outro. E agora o próprio Rei do Universo. É a primeira vez e a única vez que você vê um rei lavando os pés de um súdito. Mas o nosso Rei Jesus, ele não nos pede nada sem nos deixar o exemplo. E o exemplo do serviço, o Senhor nos deixou muito claro. Ele nos convida. Por isso que nós hoje podemos fazer parte dos 144 mil. Porque os 144 mil não existe glória. Claro que tem a glória de nós estarmos com o Cordeiro todos os dias. Nós estaremos com o Cordeiro todos os dias. Mas os 144 mil entenderam que é serviço. Ou que é ser servo. Por isso que eles vão iluminar a terra. Porque quando nós esquecemos o nosso umbigo, quando nós esquecemos o nosso eu e passamos a servir o próximo, nós estamos sendo imitadores de Cristo. E os 144 mil vão iluminar, porque eles esqueceram a sua vida para servir. E aqui eu entendo que Jesus, ele nos disse algo extraordinário. E está em João 13, do 12 ao 17. Compreendei-vos o que fiz. Vós me chameis de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E ele era mesmo. Ora, e se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo
não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então nós seremos bem-aventurados se nós praticarmos. E Cristo nos convidou para o serviço. Cristo nos convidou para a missão. Cristo nos deu esse chamado. E eu louvo a Deus por esse chamado que Ele nos fez, de sermos servos, de servirmos. Como é maravilhoso saber que as vestes da divindade são o serviço. O Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, né? Mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 20, verso 28. E o verso que está ali é exatamente esse. Que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Todos os discípulos espalhados pelo mundo são também conhecidos são conhecidos pelo céu como tendo uma vida de serviço. E eles são chamados para essa vida de serviço. E eu quero servir a Cristo. Sabe, os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Nosso Senhor ensina o verdadeiro objetivo da vida. E o verdadeiro objetivo da vida é servir. Tem uma frase, acredito que é uma frase popular mesmo, que diz: aquele que não serve para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Essa é a frase. Aquele que não serve para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, que nós possamos entender que Cristo nos chamou para o serviço. Nosso Senhor ensina o verdadeiro objetivo da vida. E o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro. E Ele dá aos seus seguidores a lei do serviço. O serviço de Deus é servir ao próximo, é amar o próximo como a ti mesmo. Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada, a qual jamais conheceram. E Ele veio e viveu para servir aos outros. O homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se um vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Então, quando nós servimos, nós estamos com um vínculo diretamente com o céu. Somos embaixadores de Cristo. Somos co-obreiros de Cristo. Por que nós somos embaixadores de Cristo? Porque nós somos as mãos, os pés, a boca, os olhos, os ouvidos de Cristo nessa terra. Cristo não atua na terra sem a participação do ser humano. Estamos no meio de um grande conflito e nós é quem damos autoridade para o céu agir. Por isso que Cristo diz: vinde benditos do meu Pai, porque estive nu e me deste de vestir, estive preso e fosse me visitar. E nós vamos perguntar: Senhor, quando é que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer: quando você fizeram a um dos meus pequeninos. Porque nós somos as mãos, os pés, nós somos os embaixadores de Cristo. Por isso que as trevas também têm os seus embaixadores. E nós precisamos servir, ser generosos, encorajar, ter misericórdia, ter o cuidado, ter assistência. Essa foto hoje precisa nos representar. São muitos atributos que o céu, mas se você parar para pensar que o trono de Cristo, tanto em Apocalipse 4, quanto em Ezequiel 1, mostra sobre o serviço. As 4 faces do trono de Cristo. O primeiro leão, o segundo boi, o terceiro homem e o quarto águia.
De uma forma muito resumida, o leão é autoridade, realeza, e Cristo, ele tem autoridade. Agora, o boi, no contexto da Bíblia, qual é o animal que mais serve? Qual que preparava o arado? Tudo era o boi de carga. Por isso que a face de Cristo tem a face de boi, porque Cristo, ele veio para servir e dar a vida por muitos. A terceira face dele é de homem, é a humanidade, é a empatia. E a terceira águia, que é a divindade. Cristo, ele é completo. Ele é o divino humano completo, porque ele é rei, ele é servo, ele é humano, mas ele é Deus. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Deus te abençoe. Deus te guarde.